Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver, hoje com patrocínio da New Lift Brasil. Comigo, Guilherme Casara, da New Lift Brasil, e Eduardo Banzato, diretor do IMAN. 35 anos de experiência em supply chain, distribuição, desenvolvimento humano. Olha, a sua experiência é algo incrível, então os dois é um prazer para a gente bater esse papo hoje. Nós vamos falar de logística, da segurança na logística, mas com toda essa experiência, eu falo que 1 hora não seria possível, né? Nós precisaríamos de 8 episódios. Então, eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Vamos em frente, né, Guilherme? Vamos lá, né, Eduardo? Estão preparados? Sim, já. Então, perfeito. Eduardo, a primeira pergunta. Quem é José Maurício Banzato? Opa, esse é o pai, né? É o pai que inspira, né? Que começou... eu nasci em 67, né? E me lembro de todas as histórias, né, que ele contava lá do meu avô, que não tive a oportunidade de conhecer meu avô, mas a vontade que ele já tinha de atuar, né, nessa área que eu atuo hoje, né? Então, e que meu filho atua hoje, né, inclusive, né? Então, você acaba, talvez, herdando, né, por parte de pai, uma série de características, né? E isso também contribuiu para que eu desenvolvesse muitos trabalhos como eu desenvolvo hoje, né? Então, o Banzato, para mim, é como todos nós, né? Temos uma referência em nossos pais, né? E ele é a minha referência, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista comportamental, né? Ele foi um pouco de um mix desses dois tópicos, né? Que é tão necessário na nossa vida, né? Eu concordo, é tão bom quando você tem, né, um espelho que realmente que você possa se orgulhar, né? E ele também se orgulhar depois do resultado que você está trazendo. Você Com também certeza. se inspirou no seu pai, Guilherme? Meu pai foi um pouquinho diferente. Na parte do empreendedorismo, sim. Ele fez algumas arriscadas no empreendedorismo também, como todo empreendedor tem altos e baixos, desafios na vida, né, pessoal e profissional. Mas sim, com certeza foi uma inspiração. Eu aprendi muito com ele. Eu, na outra empresa que eu tinha juntamente com ele, eu trabalhei basicamente 12, 13 anos. E ele tem 4 faculdades também, né? Então, ele conseguiu me passar muita coisa da vivência, do dia a dia, né? Mas, com certeza, foi uma inspiração para mim, sem dúvida. Eu vejo isso muito, às vezes, olhando para o meu lado, né? Alguns pais foram bem inspiradores para muitos, mas teve muitos que não foram. Sim, né? exato. Tem essa realidade, Claro, né? certeza. Às vezes a gente enaltece muito a história, mas tem muitas crianças que sofreram muito na mão de pais, né? Que não ajudaram elas a crescer, a ser uma pessoa feliz. Então, assim, é gostoso quando você percebe que tem essa realidade construída na sua vida. Exato. Não, e aproveitando, né, dentro do nosso próprio tema, né? Meu pai era absolutamente neurótico em observar riscos, né, de tudo. Então, quando nós éramos muito pequenos, a gente via ele se preocupando em colocar uma proteção aqui na mesa e as tomadas, e olha isso daqui. Normalmente o pai é um pouquinho mais desligado nesse ponto, né? Pois é, e talvez pelo fato, né, de ele ter essa vivência que ele sempre teve nessa área também. Sim. Ele tinha uma preocupação muito grande com nós. Nós éramos 4 irmãos, todos 4 homens e, putz, imagina, né, uma bagunça lascada, né, e com 4 moleques em casa, mas a gente percebia essa preocupação, né, e isso acaba, como eu falei para vocês, né, a gente acaba absorvendo um pouco, né, porque eu mesmo, quando tive meu filho nasceu, né, eu ficava só observando, né, e falei, caramba, que isso daí pode ser um risco desnecessário, né, então eu evitava que ele andasse, por exemplo, nessas pequenas montanhas russas que o pessoal instala em buffet infantil, sabe? Sei qual é. Sim. Porque aquilo, você bate o olho, você fala, não é pelo tamanho, você fala, não, mas, poxa, tem montanha russa que
é muito maior, né, etc. Mas é pela concepção, sabe? Verdade. Pela condição, né, também, pela né? condição e Exato. pelas pessoas às vezes não darem muita importância para aquilo, falando, isso nunca pode gerar um acidente, né? Manutenção. E quando aquilo, quando eu acabava observando aquilo, eu falava, olha, Guilherme, se você não quiser ir, não vai, né? E aí tu, exagerado, etc. Mas e aí, justamente, em um dos eventos que eu estive presente, parece que é proposital, né? Mas uma criança ficou preso, né? Dentro do aparelho, né? E a turma, olha, tá vendo, né? Olha aí, o Edu falava. Eu falei, pois é, mas não é porque para dar errado isso, né? Eu só estou dizendo que é uma preocupação que a gente tem, né? Como a cultura nasce dentro também de casa, né? Exato. O fato do teu pai estar envolvido com movimentação de armazenagens, isso fazia com que ele tivesse cuidado com segurança muito latente. E passou para você. Mas também, novamente, eu trago uma diferença cultural. Um pai que não tem esse alimento de segurança e transfere para o filho, chega num parque e deixa o filho lá por horas, sem nem se preocupar se aquilo tem manutenção ou não, e mesmo enferrujado. Ele não teve nenhum aspecto cultural educativo que permitisse que passasse isso para o filho. Perfeito. Né? É isso mesmo. Como a cultura nasce. Agora o imã, especificamente no imã, quando meu pai e o Reinaldo, que é o que concebeu o imã, o Moura, né? Concebeu o imã, o Reinaldo ele já tinha uma estrutura de pegar muitos conteúdos, muitos conhecimentos e publicar isso. Então, ele começou um trabalho de estruturação de muitos conteúdos e colocar esses conteúdos em livro, né? Ele escreveu um livro de segurança na movimentação, etc. Legal. E entre vários outros, acho que mais de 20 livros, né? E eu não tinha esse hábito, né? E meu pai também não tinha muito hábito de colocar os conteúdos em livros. Como se publicasse, né? Sim. Para publicar, porque você demanda uma espécie de organização de ideias. E aí, com essa visão e essa influência, né, que eu comecei a organizar melhor os conhecimentos, né? Tanto meu pai, na época, quanto a gente começou a organizar isso mais adequadamente, e o Reinaldo, que tinha essa habilidade, né, fazia isso com mais facilidade, né, mostrou, esse daqui é o caminho, maravilha. E sabe que esse foi o caminho, eu até destaco, né, que a partir do momento que você consegue colocar aquilo de forma didática em palavras, né, você começa a destravar, eu falo assim, né, que dentro da minha evolução, eu comecei a trabalhar com as inteligências múltiplas, né? Eu não sabia o que era, só que sempre que eu fazia algo que eu não gostava, por exemplo, de escrever, né? E o Reinaldo, nesse aspecto aí, foi o incentivador. Não, você vai escrever isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. O que acontecia? Destravava algo no meu cérebro, né? Exatamente. Seja para comprovadamente dizer, olha, eu não gosto disso, né? E aí, mas eu vou trabalhar, porque isso acaba impactando negativamente algum aspecto das nossas inteligências, né? Seja para depois falar, puxa, isso é legal, né? Vale a pena avançar, né? É neurociência, né? Neurociência. É aquela história, você deixou ele preguiçoso e a partir do momento que ele já gosta de ser preguiçoso... Ele adora, né? A partir do momento que você desprendeu... Agora, o Reinaldo, em 79, ter esta habilidade... Sim. Pois é, exato. Que era tudo muito gênio, mais difícil, né? Então, por isso... Não, mas isso que fez com que, na época, o imã... decolasse na época, porque... ele era o cérebro. Exato, porque existia toda uma estruturação, né, do negócio, do ponto de vista de método, de colocar os conteúdos, e meu pai também trabalhavam lá de levar esses conteúdos de uma maneira didática e clara, né? E eu ficava observando sempre os dois, né? Nessa composição que o mercado estava gostando, né? E aí eu falei, como que eu vou aprender um pouquinho, né, de cada um deles, né? E aí eu acabei absorvendo. Olha que curioso, né? Um dos livros, né? Eu acabei também escrevendo vários livros, etc. Verdade. E um dos livros que eu fiz até com o Reinaldo foi um livro nos anos 90. Eu viajava, até viajo até hoje, né?
eu, ele e outros lá no IMAN, a gente visita sempre as feiras internacionais, Estados Unidos, Europa, Japão, China, enfim. E nessas feiras tem muita novidade, né? Então, naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Aí o Reinaldo, puxa, e se a gente fizesse um livro de aplicações práticas das soluções? E aí a gente coloca lá um pequeno texto, né, de cada aplicação, e então a gente tira foto, ou pega catálogo dessas empresas e vamos montar isso dentro da nossa área, né, que é logística e supply. Muito bem, a gente fez e deu, sei lá, umas 800 fotos, né? Então, e com 800 explicações. Na verdade, isso, veja, foi trabalhoso, né? A gente levou uns 2, 3 anos para montar e voltar. Puxa, isso daqui não está claro. Sobre soluções, tendências? Não, sobre todas as soluções na área de logística e tá. movimentação. O Reinaldo já tinha um livro, na época, fazendo a classificação de equipamentos, por exemplo. Equipamentos que eram veículos industriais, sistemas de estocagem. A evolução, né? Várias categorias diferentes de sistemas, de equipamentos aplicados na área de logística. Então, ele já tinha feito essa classificação para quê? Justamente para o mercado entender claramente. Só que eram explicações e imagens não de aplicações reais, né? Então a gente falou, opa, então vamos fazer um de aplicações práticas. Então a gente pegava a foto através de catálogos, através das visitas, através de imagens que a gente conseguia, selecionava essas imagens e ia montando. E montamos um livro impresso com essas 800 aplicações práticas, né? Se você pensar bem, o que era isso, né? Eu fazia, o Reinaldo fazia as validações de acordo com os livros que ele já tinha escrito, né? Aquilo lá foi um aprendizado que depois de anos eu viria utilizar para desenvolver os posts didáticos para o pessoal entender o que está acontecendo no mercado hoje. Então hoje, quando eu pego uma tecnologia, falo, nossa, essa tecnologia, como que eu vou explicar, né? Eu já vivenciei isso lá atrás, né? E eu falo, mas eu não posso demandar muito tempo para explicar. Mas lá atrás eu já tinha feito esses mini resumos que era uma forma de hoje, né? Hoje não é mais foto, é vídeo, né? Hoje não é... mas o time, na verdade, o tempo máximo para você passar o que está acontecendo é muito curto hoje, né? E ficou cada vez mais curto. Hoje as pessoas têm assim... Menos de 1 minuto, né, Edu? Menos de 1 minuto. Aí quando eu vejo que é muito legal a gente fazer um vídeo corporativo, etc., mas a função é outra. Um podcast, a função é outra, né? São pessoas que estão dispostas a... Puxa, vou escutar mais a história, a experiência, né? Então isso é legal. Agora, quando você está passando um conteúdo, meu principal objetivo é como que eu faço para passar o que é relevante, né? É uma espécie de... Eu falo assim, nas empresas a gente trabalha muito com o Lean, né? Que é a excelência operacional, né? Agregar valor, né? Então, como você faz para agregar valor no processo? Maravilha. Quando você está passando um conteúdo didático, uma imagem, como eu faço para passar aquele conteúdo no menor espaço de tempo? Poxa, mas eu tenho 1 hora de aula. Mas se você conseguir passar em 1 minuto, você fica batendo papo com o pessoal a respeito de outros temas, de práticas, etc. E às vezes tu aprende muito nesse bate-papo depois do assunto, né? Sim, por isso que eu falo, mas você conseguiu passar a essência daquele tema, daquela aula, daquele equipamento, etc. Consegui. Então, maravilha, né? Hoje mesmo, né, eu fiz uma postagem de um equipamento que um pequeno detalhe do vídeo, um vídeo era de, sei lá, 5 minutos. Mas tinha um pequeno detalhe lá que era um giro de alavanca que esse equipamento tem e que outros não têm. Eu falei, mas dentro de 5 minutos tem 2 segundos que mostra isso. Ninguém vai conseguir ver isso, né? Então você fala, como que eu vou conseguir destacar isso num vídeo mais curto e que mostre de fato que isso é um diferencial, sabe? E isso faz diferença na segurança. A mesma coisa que a gente fez nos vídeos de segurança, né? Como eu faço para passar isso, né? Então eu falo assim, nossa, limpa, tira tudo que polui. O mais interessante quando você diz isso, quem acompanha a sua rede no LinkedIn, por exemplo, 200 mil pessoas, né? Quase, né? O que acontece? Eu consigo ver isso que você está falando para mim.
É só eu clicar na parte de vídeos, eu consigo ver que tudo isso que o Reinaldo, dentro da estrutura, passou, hoje, Exato. quando eu vejo, você está traduzindo isso lá É isso aí. É isso aí. rapidamente, né? Paletização robotizada, você está sempre com novas tecnologias. Quem segue ele, olha, ele dá pílulas, né? É isso aí. Eu mesmo tirei Vitaminas. vários insights, viu, Edu, nesse isso nosso aí, é isso contato, aí. assim. Em 86, quando você entrou na faculdade, você tinha ideia que você seria o Eduardo Banzato de hoje? Então, é engraçado, né? Eu consolidei ao longo dos anos, porque eu já sabia que o IMAN existia. Eu Claro. estava na faculdade, em paralelo, assistindo os cursos que o IMAN já ministrava. Então, o que acontece? Puxa, eu estou assistindo um curso de sistemas e técnicas de movimentação. Eu não vi isso na faculdade, o Reinaldo já ministrava. Aí o meu pai dava lá um curso de embalagens. Puxa, estou vendo um curso de embalagem aqui, nossa. E o IMAN, até hoje, né? Tem lá 60, 70 cursos todos os anos, mas tem um portfólio de quase 500 cursos ali que a gente ministra para dentro das empresas, etc. E eu falei, nossa, eu fazendo faculdade e com todos esses cursos à minha disposição ali, que teoricamente eu falo, vou aprender muito, né? Nossa, eu vou tentar ser o que sabe mais no mercado, né? Pronto. Esse era o sonho em 86. Nossa, aqui o Brasil vai crescer muito na área industrial, né? Tinha uma expectativa que aí não dependia só do meu esforço, né? Mas eu imaginava que o que a China seria hoje, eu tinha uma expectativa do Brasil ser, né? Mas de qualquer maneira, as empresas avançaram, evoluíram, etc. E ao longo dos anos, eu acabei comprovando aquilo que meu pai já falava, né, dentro da filosofia, que era quanto mais você sabe, né, mais a gente sabe que nada sabe. Né? Então, então você vê que o universo é tão grande, que eu falo, pessoal, hoje, dentro da nossa área de competência, né, vamos pegar que sim, a supply chain, logística, intralogística, uma das áreas, é tão vasto, que quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada. E aí a gente começa a perceber a importância do comportamento, do lado comportamental. Porque você sabe muito tecnicamente, mas como você tem muita coisa que você não sabe, você só resolve isso fazendo relacionamentos. Então, quando eu comecei a me estruturar e montar os relacionamentos que vieram do quê? Vieram do IMAN, da primeira fase do IMAN, que o Reinaldo e o Banzato construíram relacionamentos assim incríveis, né, que chegam a gente até hoje, né? No ano passado, por exemplo, o Luiz Fernando lá da Fitas Progresso, né, um colega nosso, ligou e falou assim: Banzato, eu estou entrando no IMAN para fazer a segunda fase do projeto que vocês fizeram. E eu falei, caramba, meu cérebro está falhando, né? Luiz Fernando, Fitas Progresso. Eu falei, não, Luiz, tudo bem, mas quando foi que a gente fez a primeira fase, né? Não, foi em 1986. Falei, puta vida, quase 40 anos, ele vai fazer a segunda fase agora. E foi muito legal, foi um projeto muito legal. E o Luiz Fernando é super inspirador. E ele era na época, ele era filho do dono, né? Já participava do negócio, e hoje ele é o que está à frente do negócio e também um negócio crescente, etc. Então, quando você pega isso, você explora o passado, então muito conhecimento do passado, sabe muito, né? Tive mais 35 anos, assim como vários colegas do IMAN têm mais de 30 anos ali, então existe um conteúdo muito grande, mas como a gente sabe que o universo é tão mais abrangente, principalmente com inteligência artificial. E a mudança está muito rápida, muito né? rápida. Então, eu falo assim, que nós precisamos... Tem um banquinho que eu já escrevi no passado, né, que sustenta aí toda esse conhecimento, que é o banquinho, o tripé, né, que é formado, eu falo assim, né, formado por humildade, né, para que você sempre lembre que você não sabe nada, né, você sabe uma parte, né, mas excelentes ideias, excelentes projetos vêm de uma quantidade de conhecimentos muito grande. E aí a gente precisa do quê? Ser humilde para saber que você não sabe de tudo e você precisa de outras pessoas, né? Aí o respeito para você saber que
E eu falo assim, né? Vou fazer um projeto que vai envolver o motorista, eu quero saber, quero conhecer o motorista, eu quero interagir com o motorista. Aí o pessoal, pô, Banzato, você vai lá na boleia do caminhão com o cara fazer as entregas? Eu falei, vou lá, porque eu preciso entender essa realidade. Quase ninguém. Eu não vou fazer um trabalho para impactar também no motorista, eu preciso entender a realidade dele, né? Então, humildade, respeito, né? A pessoa mais simples na estrutura, simples não significa falta de conhecimento, tem muito conhecimento, né? Então, você saber trabalhar isso, extrair com respeito e relacionamento, porque tem gente que até tem dois e não tem um terceiro, você fala, eu não me relaciono bem com as pessoas, ou eu não tenho respeito. E às vezes a pessoa nem sabe ter respeito, sabe? É o jeito dela, o jeito dela é desrespeitoso em falar com as pessoas. É a construção dela. É a construção dela, exato. Às vezes a estrutura familiar dela proporcionou isso, que a gente estava falando do que passa também, né? De pai para filha, enfim, de família. E às vezes o pessoal fala, pô, mas Edu, o cara tá agredindo a gente. Não, deixa que eu vou lá. Deixa que eu vou lá, por quê? Porque aí que é legal, né? Porque fala, por que ele agrediu você em algum momento, né? Vamos entender isso, né? Aí você vai lá, não, é porque, olha, eu queria só falar o que eu penso, né? Teve um caso específico desse, né? Eu falei, puxa, tá, tô aqui justamente para isso, né? Para que a gente entenda, compreenda. Então, construir relacionamento não é fácil, né? Você ter respeito não é fácil, e ser humilde também não é fácil. Então, se fosse fácil, nós não teríamos todos os problemas que a gente tem no mundo inteiro hoje. É né? verdade. Então, o trabalhar esse tripé aí, eu falo assim, sempre foi a base assim, para que eu conseguisse avançar. Então, mudou. Né? Voltando lá à pergunta inicial, mudou completamente. Eu imaginava que, sabendo muito, né, eu poderia ajudar muitas pessoas, né? E eu percebi que, não, quanto mais eu sei que eu não sei, e as pessoas precisam me ajudar. Então, continua fortalecendo o relacionamento. Né? A essência é o relacionamento. Né? E quando a gente ouve você falando de toda essa sua experiência, você que passou por várias graduações, FEI, FIA, FAP, vários livros, esse teu trabalho, né? Esse teu DNA em logística, em supply chain, porque está no teu DNA. Não tem nem como, né, não dizer que no teu sangue não tem isso. Era uma coisa que você acabou de dizer, que ensinar o outro, mostrar aquilo que se você sabe mais para ajudar o outro, isso tinha uma vontade sua. Não era uma coisa imposta. Não, tinha uma vontade. Eu sabia, porque o que acontece? Eu comecei a falar do tema, né? Eu não conhecia ainda as inteligências múltiplas na época, né? No início aí de carreira, né? Mas eu tinha um desempenho muito elevado na inteligência lógico-matemática, né? E em função desse desempenho muito elevado, eu conseguia ajudar outras pessoas. Né? Então, que as pessoas não entendiam, né? Foi isso até que, na época, me fez construir o relacionamento com a minha falecida esposa, né? Que eu a conheci, ajudando ela dentro dessa inteligência lógico-matemática, né? Só que eu tinha muita dificuldade nas outras, né? Então, de se conhecer, né? na inteligência intrapessoal, a inteligência de relacionamento, né? de relacionamento interpessoal, né? Musical, né? A linguística, a sinestésica, a naturalista, enfim, todas essas inteligências que teoricamente, na minha visão, era importante, eu não tinha. Então eu falava, puxa, mas a lógico-matemática sustenta isso e eu vou conseguir avançar. Só que no início de carreira, eu percebia que isso não era suficiente. Falei, não, eu preciso me relacionar melhor com as pessoas, eu preciso interagir. Às vezes eu não gosto de falar, não gostava de fazer algumas coisas. Por isso que, assim, aí cada um vai ter uma determinada crença, né? As coisas aconteceram, né, de tal forma que aquilo que era difícil para mim em outras inteligências, as pessoas foram falando, você vai fazer isso. Eu falei, vamos lá.
você vai fazer aquilo, você tem que enfrentar isso, você tem que enfrentar aquilo. E eu fui fazendo isso naturalmente, sabe? Chegou um momento que eu até, dentro dessa linha do teatro, eu devia ter ali no início de carreira uns 22 anos, eu falei, quer saber? Para eu quebrar isso, eu vou na pior coisa que pode ser para mim. O que pode ser? Eu não gosto de dançar e não gosto de ser visto, né, pelas pessoas. Pronto, aí eu entrei num curso, não falei para ninguém, entrei num curso de lambada na época. Que legal. Puta, impressionante, porque foi ali que aí deu um estalo, né? Por quê? Porque eu mexia com o sinestésico, com o relacionamento interpessoal, né? Com os tabus também. Nossa, com os tabus que eram fortíssimos. Muito fortes. E ali quebrou. Quando quebrou, eu falei, putz, que coisa fantástica. E aí, a partir de lá, sempre eu comecei a fazer alguma coisa que eu não gostava. Eu não vou fazer sempre o que eu não gosto, que é horrível, né? Mas eu falei, nossa, é riquíssimo você fazer alguma coisa que você não está acostumado a fazer, né? Então, tudo que sempre é possível fazer, e aí eu comecei a fazer. O que aconteceu? Aí eu aprendi, nos anos 90, eu aprendi sobre as 8 inteligências, né? As múltiplas inteligências. E aí eu comecei a fazer alguns testes, né? E nesses testes eu comecei a cada 10 anos eu comecei a fazer um teste e ver, putz, o que está acontecendo? Opa, eu estou bem, eu nunca perdi a, lógico, matemática, né? Só que eu aumentei todas as outras, né? E eu começava a me comparar nesses testes com pessoas do mundo inteiro, né? Você cobrava muito, Edu? Hã? Tu se cobrava muito ou não? Não é me cobrar. É o seguinte, quando você tem algumas referências, né? Por exemplo, meu pai, o Reinaldo, que já tinha um negócio, e eu saí da empresa que eu estava, entrei muito cedo na empresa, que é da família, você se cobra no seguinte sentido, puxa, eu tenho que agregar valor, claro. Não, porque eu não posso estar aqui. E o meu pai, ele era bem duro nisso, sabe? Fala assim, Edu, ele falava assim, se você gostar daqui e a gente gostar de você, você fica, né? Se a gente não gostar de você, você sai, né? E tá tudo certo também, né? Falei, não, tudo bem, pai, fica tranquilo aí. E ali era uma espécie de pressão, mas eu percebia que não era só no trabalho, era na vida como um todo, né? E aí quando você se desafiava, e eu tive a ajuda de muita gente, por isso que eu falei, nessa construção você tem pessoas certas nos momentos certos, né? Então todas as pessoas que eu pude me relacionar nessa construção, que não dá nem para relacionar, porque se relaciona, você esquece de alguém importantíssimo, claro. Né? Mas todas as pessoas vão te ajudando a você chegar num momento que você fala assim, puxa, minha vida é muito legal, né? Então, assim, se as pessoas olharem para trás e concluir que a vida é muito legal, né? Atingir o sucesso, independente de dinheiro, de fama, de qualquer coisa, né? Mas assim, puxa, e aí você fala assim, puxa, eu quero agregar, né? E aí todo esse trabalho que eu faço até pelo LinkedIn, né? Que eu falo assim, pô, eu tenho toda manhã eu acordo, sei lá, 5, 6 horas da manhã para pegar alguma coisa legal para compartilhar. Então é um tempo que eu dedico para os outros, não é para mim, porque para mim é legal. Mas eu pego coisas que eu já conheço, né, muitas vezes, né? E obviamente que com isso eu aprendo também, né? Porque... E você mesmo prepara para postar ou você tem uma equipe? Porque você é atuante. Não, eu preparo porque... E aí que está, olha que interessante, né? O pessoal fala, mas isso dá muito trabalho. Sim, dá. Claro que dá. Dá muito trabalho, mas se eu não tivesse feito no passado algumas coisas que eu não gostava, né? Por quê? Porque eu aprendi a fazer construção de situações, de explicar situações muito rapidamente. Então, eu bato numa situação, assim como outro dia eu estava vendo o Marcelo Adnet falando, me dá um tema aí, não sei se vocês chegaram a ver, me dá um tema aí. O cara falou paralelepípedo, e ele construiu um enredo de samba lá falando de paralelepípedo, né? Então, obviamente que ele tem lá a arte dele, né? Mas eu percebi que isso era uma facilidade, eu tinha muita facilidade. Falei, não vou escrever desse jeito, vou escrever desse jeito aqui mais compacto, né? E aí eu comecei a fazer isso. E na imagem, você fala, mas aí tem o tratamento. No final dos anos 90, trabalhando com logística, hein?
eu não sei por que deu que cargas d'água, eu falei, vou fazer um curso de Movie Maker, né? Na época, né? Um editor de vídeo. Era famoso o curso de Movie Maker, Era né? famoso, sim, sim. Muitos queriam fazer. E aí, só que não tinha nada a ver com o que a gente fazia. Só para você ter ideia, não, na época que eu fiz, a gente ainda tinha alguns cursos até em transparência, para você ter ideia, né? Que eu comecei a dar curso em transparência, aquelas máquinas, né? O 3M, né? Transparência 3M, né? E ali o pessoal podia falar, pô, mas por que você vai fazer um curso desse que não faz sentido, né? Eu falei, não, sempre dentro daquela linha, vou fazer coisas para aprender. E aí comecei marketing, por isso que eu fiz a FIA, a FAP, eu comecei a fazer cursos que eu entendi assim, eu nunca vou perder nada. Eu falo para o meu filho, olha, nunca acredite, se alguém falar para você, isso não vai servir para nada que você está aprendendo, não acredite. Então, e se você não enxergar para que vai servir aquilo que você está vendo, o problema não é daquilo, o problema é seu. Você que tem que enxergar onde você pode aplicar aquilo. Né? Porque qualquer coisa, eu falei, eu tive uma professora muito boa de biologia, nada a ver com a área que eu atuo hoje, mas eu já usei toda a concepção do conceito de célula, né? Mitocôndrias, citoplasma, membrana citoplasmática, ribossomo, lisossomo, complexo de Golgi, tudo aquilo para explicar um conceito industrial. Né? Claro. Aí você fala, puxa... É possível, né? É possível. Então eu falo, puxa, eu não descarto o que eu aprendi lá atrás. Se eu soubesse disso lá atrás, talvez tivesse tirado muito mais proveito, né? Na escola. Você etc. sempre buscou a excelência, porque quando você fala de Lean Manufacturing, você fala de supply chain, você fala de sistemas, né? A excelência para essas operações, mas você dentro da sua construção, com tantos livros, porque eu não sei onde você encontrou tanto tempo para escrever tantos livros, é professor, dá aula, consultor, tudo bem, nem falei aqui a trajetória dele de 35 anos, porque é só, né? Não precisa. Com certeza. Mas é a excelência? Você quer que o teu filho também seja igual ou você deixa ele livre? Não, é livre. Né? Na verdade, é o seguinte... Porque visivelmente livre, você tem uma qualidade, veja só, né? Porque é assim, o que é a liberdade, né? O que é ser livre, né? Então, essa é talvez o detalhe. Primeiro, eu vejo assim... aproveitar, né? Eu estou aqui, por exemplo, né? A gente veio aqui e está num estúdio, né? Então, você fica assim, caramba, né? Isso daqui já é um aprendizado, né? Claro, você já olha, uma experiência. A acústica, a experiência, a estante, a forma de montar, aproveitamento de uma sala muito, muito legal. A forma de falar. Forma de falar, etc. Né? Então, isso daí vai te influenciando, né? Esse aproveitamento, né, é o que é legal, né? E nesse aspecto o Reinaldo é super bom nisso. Então ele começava assim, puxa, o que nós vamos fazer? Não, em janeiro, né? Então nós temos um ciclo de negócios que muitas vezes tem altos e baixos. Nos baixos a gente escrevia livro, né? Então em função dos ciclos. E o Reinaldo sempre pensou isso. Ele faz isso até hoje, né? Tem 45 anos de imã aí, fora a experiência anterior dele, né? Então ele nesse aspecto a gente vai aprendendo. E aí as pessoas que olham a gente fazer isso, né? Então meu filho vendo, né? Que eu aproveito absolutamente tudo e em casa também, né? Obviamente que o pessoal, mas isso é meio workaholic, não sei. Se o workaholic prazer, você faz... Então, o problema prazer, né? A questão é o prazer, né? Exatamente. Então, quando você não falou comigo, quando você estava fazendo, a gente estava fazendo um post lá, sei lá, eu estava conversando com você 11 horas da noite, 10 horas da noite, né? Exatamente. Podemos fazer aquilo lá? Se você não era gosta... domingo até, né? Domingo de noite, domingo eu acho que era. de noite, né? Para fazer um post de segurança, você fala, puxa, mas tudo isso para quê? Para compartilhar uma ideia legal. No dia seguinte que eu falei, vamos tentar mostrar essa ideia, né, que parece legal, etc. Então é óbvio que aquilo lá tem que fazer parte tem que ter um propósito, né? Você fala, putz, eu não vou fazer aquilo sem ter um propósito, né? Então, mas não é uma obrigatoriedade a ponto de todo dia você ter que fazer isso. Você tem o seu momento de postar. Eu vi que o teu último post tinha 7 horas. Exatamente. Né? Então você tem um momento, não tem aquela obrigação de todo dia ter que ir lá atender isso. É assim, ao longo da história, não. Né? Mas chega em alguns momentos que você fala...
eu vou fazer isso de uma maneira mais regular. Pode ser que daqui a algum tempo eu diminua o ritmo, pode ser que eu acelere. Então, eu não sei o que vai vir pela frente, mas na medida que eu recebo inputs que eu acho legal, eu falo, vou compartilhar. Eu já passei pela fase que era, por exemplo, vou postar só quando, no início, né? Eu postava só quando era uma coisa muito legal, muito incrível para mim. Aí eu falava, mas por que postar algo que é incrível para mim? Né? Porque se eu estou pensando no outro, de fato, né? Tem muita coisa que eventualmente não é legal para mim, mas que pode contribuir com o outro, né? Então, aí que eu comecei a postar coisas que eu imaginava, falei, isso pode ter valia para outras pessoas, né? Então, tanto que algumas coisas que eu posto que são soluções, até o pessoal que conhece, né, do Imã fala, puta, mas isso daí é uma solução que tem 35 anos, né? Só que alguns falam, nossa, inovação. Para ele é uma inovação. Sim. Se ele nunca viu, para ele é uma inovação. E eu questiono muito essa coisa da inovação, sabe? Eu navegando no seu... Eu sempre percebo que é um conteúdo de aprendizado. Sim. O último, Ergonomic Hand, né? Isso. Pallet robótico. Você analisando as questões dos humanoides. Sim. Então, tudo que você está ali, a gente quer devorar, porque tem uma informação concisa isso aí. E ideal para você se interessar. Exato. Não é uma questão de você falar, não, mas então tudo que eu posto ali, eu estou entregando gratuitamente, né? Não, aquilo lá, na verdade, eu gero um excesso de oportunidades, né? Eu falo assim, lá na rede, não é possível você fazer as amarrações. Não é possível você fazer julgamento de uma solução. Eu fico impressionado como as pessoas têm capacidade em um trecho, e não precisa ser o meu vídeo, não, pode ser trecho de uma pessoa falando, a pessoa fazer um julgamento daquela situação, né? Nossa, que absurdo que ele falou. Ou isso não funciona, isso eu falo, peraí, pessoal, e aí solução de segurança. Não, mas isso prejudica a produtividade. Ou isso, não, isso não funciona, porque as pessoas têm uma facilidade de, na verdade, questionar aquilo que está sendo postado. Sem saber o contexto geral, né? Sem saber o contexto geral, mas eu falo assim, nem eu sei. Por quê? Porque quando eu recebo um vídeo, uma fala, se eu escuto você falar durante 5 minutos, mas espera aí, eu conheço a história, eu conheço tudo para eu concluir daquilo que ele falou. Nossa, e hoje as pessoas têm uma facilidade tão grande de pegar uma fala e dizer, olha isso daí. Nossa, isso me incomoda muito, sabe? Eu me sinto assim... Hoje, quando eu faço isso, seja no aspecto técnico, seja no aspecto comportamental, quando as pessoas fazem julgamento por uma fala, um vídeo, uma atitude assim muito rápida, eu falo, puxa, a pessoa deve conhecer muito. Né, que a gente está cheio de especialistas da internet, né? Não, tudo. Eu fico pensando assim, né? Como que é possível fazer um podcast com tanto conhecimento com ele? Impossível. Porque você quer ficar ouvindo, né? Quantos tu falou? 8 episódios tem que ser? 8 episódios. 8 episódios. Nós vamos... Você que está aí assistindo, 8, daqui a pouco... Porque assim, é muito bom, né? É muito bom. Nós queremos falar sobre as tecnologias de segurança, queria... Mas é tão bom te ouvir, né? Porque você é um professor, um cara tão apaixonado. E a logística está tanto... Eu fico imaginando a logística de 90 para a logística de hoje. Nossa. Indústria 4.0, IA. O que isso passa pela sua cabeça dessa transformação? Você acredita nisso? Sim. Olha, na verdade, eu faço um paralelo. Hoje as pessoas têm muitos comportamentos diferentes, né? Alguns ficam assustados, preocupados, né? Nossa, o que vai ser, né? Dos empregos, o que vai ser Tem um vídeo do Christian Barbosa, não sei se você já viu. Não. Ele é uma cena de tecnologia onde todos os carros, todas as máquinas agrícolas, sim, todas operando sem ninguém. Certo. E a pergunta no final do vídeo é aquela:
o que faltava no vídeo. Isso. Gente, né? Gente, né? O desafio não Pois é é. automatizar o humano, mas Isso. sim humanizar a automação, pois a automação é só o meio, mas o ser humano é... É o fim, exato. Exato. Eu fiz essa. Fantástico. Então, você vê, eu postei isso por quê? Porque essa semana a gente estava num debate, dentro de um treinamento mesmo, né? E uma das participantes lá citou isso, né? Falou que legal, né? Você trabalhou o lado humano, né? Da automação, e eu vejo isso muito necessário, sabe? E por quê? Porque nós estamos automatizando, ou estamos Tudo, né? trabalhando com tecnologia, Sim. mas desde a época da pedra. Se você pensar assim, imagina o ser humano quando ele inventou a roda, né? Dentro da área de movimentação, né? Se a gente está falando de logística. Imagina o momento que a pessoa inventou a roda. Certamente, alguns falam, nossa, e agora? Como que eu vou fazer para... Isso daí vai gerar uma produtividade Pô, enorme. vai tirar meu trabalho de carregar as coisas de nas carregar costas. as coisas nas costas. Exato. Até crítica eles receberam, viu? Com certeza. Pois é. Então você imagina. Então existe sempre as reações das mais diversas. Aqueles que apoiam, aqueles que Você é louco. se amedrontam ou falam isso vai ou não para frente, né? Aqueles que começam aí e retroagem, né? Hoje mesmo eu estava numa empresa, eu falei não, vocês querem voltar para trás pela insegurança do que ela está lá na frente. Essa é a realidade nossa, do ser humano, né? Então eu não analiso nossa posição nesse momento, né? Não, porque quando alguém destaca assim para mim, puxa, mas no passado, eu falo, mas o que é o passado, né? Já foi, né? Veja, no passado, talvez seja exatamente o que a gente está vivendo hoje. E que vai viver no futuro, né? Porque Exato. o comportamento Exato, é né? muito difícil. O homem fala assim que a gente passou por uma revolução cognitiva, né? Segundo a ciência, há 70 mil anos a gente começou a raciocinar, né? A ter a capacidade, ter a inteligência, né? 70 mil anos, né? Eu acho que a partir dali, você começou a ter uma característica nos seres humanos, né? Que você não tem em outros animais, não é? Então, e o ser humano começou a ter esses questionamentos, essa forma diferente de pensar, né? Então, se você sabe disso, que aconteceu há 70 mil anos, não vai ser agora, na nossa geração, que vai durar quanto? 100 anos? Né? 50? Né? Então, que vai ser a grande transformação. Né? Então, eu falo assim, não, a gente faz parte de uma evolução. Em que o contexto dirige o comportamento. Exato. Então, veja, por que se incomodar se o pessoal... Eu falo assim, tem algumas coisas que eu já não consigo mais gostar tanto. Né? Por quê? Porque eu fui influenciado no passado por um tipo de música, por exemplo, e que me agrada escutar aquilo lá, né? Me dispara, né? Como a Mari, minha atual esposa, praticamente já, né? Que... estamos juntos agora, depois que a minha antiga esposa faleceu, né? A Mari fala, você desperta a sua memória, né? Em determinadas situações, e aquilo te agrada, né? Agora, e se eu não tivesse memória, né? Essas memórias, se eu fosse um jovem, né? Eu não gostaria desse tipo de música de hoje. Então, por que eu brinco, né? A gente critica, entre aspas, né? Fala, nossa, não consigo mais ouvir esse tipo de música, né? Sim. Mas tudo bem, nós não estamos indo para trás. É uma mudança interna também, nossa. Né? Exato. E na logística, na segurança, tudo é evolução. Se você pensar bem, o ser humano está evoluindo. Pensa no todo, né? Eu sempre peguei em várias áreas. Pensa o que aconteceu. Puxa, mas a gente está em guerra. Pois é. Só que a população do mundo é quase 9 bilhões, né? 8 bilhões e pouco. Então, a população cresceu. Né? Então, a saúde, em geral, em relação a 100 anos atrás, melhorou. Com certeza. Claro. Poxa, a tecnologia trouxe um monte de coisas que faz hoje o ser humano viver mais. Então, e isso é natural. O ser humano busca isso. Ah, mas é certo ou errado? Não sei, faz parte do ser humano. Eu acho que a gente faz isso há milhares e milhares de anos, né? Agora, algumas pessoas conseguem enxergar isso, né? São gênios aí que conseguem ver
essas situações antes de nós, os grandes pensadores. Uhum. Então, por isso que é fantástico você ver um Aristóteles, um Sócrates, que Estão avançados na época, né? estão avançados na época. Muito, Por quê? né? Porque faz todo sentido aquilo, né? E a filosofia ajuda a gente a compreender isso, né? Mas é tão difícil hoje, as pessoas que entendem, que respeitam os grandes pensadores, né? Então, e tudo bem também. Eu vejo que isso acontece em tudo, na logística, na segurança, nos equipamentos, nas tecnologias. Soluções. Nós estamos evoluindo. E aí eu falo assim, cada vez que a gente evolui, como é mais rápido, né? O que acontece? Você tem que estar conectado, você tem que ficar o máximo possível conectado, se não for através de você, através da sua equipe, né? Então eu falo, puxa, contrata jovens, contrata pessoas com mais experiência. Diversa. Tem uma equipe diversa. Uma equipe diversa, Ou porque... se tem muitos jovens, pegar pessoas mais avançadas, Sim, né? porque é essa combinação que gera as boas ideias, né, para que a gente explore hoje e fale, puxa, vou atender o mercado. Dessa maneira. Nossa, olha que insight, né, que essa empresa aí teve, né? Quando você vai pesquisar os insights, você vai ver. E eu falo assim, não gosto hoje quando eu questiono muitas vezes os direitos autorais, sabe? No sentido de, puxa, eu escrevi livros, mas se alguém quiser pegar um livro, né? Hoje a gente mesmo, né, distribuiu os nossos Propriedade livros. cultural, né? Mas eu penso assim, ok, o livro eu escrevi, mas eu não consegui retratar no livro todos que me influenciaram para escrever aquilo, sabe? Então, e hoje quando eu vejo a inteligência artificial, que não, puxa, ele está roubando, entre aspas, esse conhecimento, eu falo, de quem que é o conhecimento? Eu não me sinto à vontade de dizer, esse conhecimento eu gerei. Não, você gerou? Que arrogância é essa, né? Na verdade... Você foi influenciado por um monte de pessoas, ninguém vive isolado. Eu nasci numa cúpula e eu não sou influenciado por ninguém. Eu gerei, a partir de mim, eu desenvolvi um conteúdo, um livro, uma máquina. Não. Nós somos uma esponja, né? É tão interessante de ouvir ele falar isso, né? Porque assim, quem está assistindo e já vê a capacidade que ele tem de todo o conhecimento, a experiência, olhar você nessa posição de humildade em relação ao que você sabe, o que você sabe não é tudo, isso é muito bom. Exato. Isso ajuda muita gente, porque as pessoas podem achar que só pelo fato de você ser esse cara top, que não é isso, não né? É isso. Você sabe que não chegou aí sozinho. Faz muito sentido com o tripé, né? Que ele comentou. Exatamente. E também um pouco isso. Eu acho que é um pouco também influência do meu pai, porque ele entendia, ele fazia... muitas vezes o dono de uma grande empresa está precisando ali de uma solução, e às vezes aquela pessoa mais humilde ali que está trabalhando na empresa também está precisando de uma solução. Meu pai atendia da mesma maneira. Por quê? Porque, na verdade, você fala assim, caramba, mas eu posso ajudar, então eu vou ajudar, independente de quem é a pessoa, se ela sabe mais, se ela sabe menos, né? Claro que a gente vai fazer essa ponderação, falar, puxa, olha, você que tem uma grande empresa, me ajuda a manter a nossa competitividade para entregar mais esses conteúdos, né, que a gente faz, né? E você que não tem essa condição, a gente também vai te ajudar, né, através de conteúdos gratuitos, né? As postagens é uma forma disso, né? Alimenta, né? Alimenta, né? Exato. E aí você vê as pessoas que precisam disso, né? Fala, puxa, aí e para onde eu vou, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou mais adepto sempre filósofo fala, muitos filósofos se alinham muito com o que eu penso, né? Porque eles pegam na essência, né? E eu não falo as frases filosóficas da boca para fora, né? De fato eu acredito, né? Quanto mais eu sei que nada sei, né? Então, como que isso daí se transporta para as ações, né? E eu estava escutando outro dia a abordagem, às vezes com mais ou menos palavrão, né? Eu não gosto de falar muito palavrão, né? Sim. Mas o Clóvis de Barros adora, né? E meu pai também adorava, né? Mas independente disso, eu vejo muito essa abordagem, né?
no Clóvis de Barros, no Cortella, Sim. no Karnal, esses que são os mais... que muitas vezes você se depara, né? Quem circula nas redes vai, hora ou outra, cruzar com essas mensagens, né? E aquilo faz muito sentido, e o grande desafio é você agir de acordo com, de fato, o seu pensamento. Quando você está alinhado àquilo que você fala, a sensação é que a vida vai dando certo, sabe? E é aquela história que mesmo que você sabe que tem um clichê na sua mão, mas você está alinhado com o que você fala, aquele clichê deixa de ser clichê imediatamente. Exato. Acredita naquilo, né? Então, Onde você conheceu o Guilherme, aí a New Lift Brasil? Vocês onde a conheceram? gente conheceu antes? Eu acho que foi na feira. Foi na feira, né? Eu primeiro? acho que sim, foi na feira. Pronto, e aí eu comecei a perceber essas soluções que ele desenvolvia, né? Que é muito legal, né? Não sei se quem não conhece, né? Eu comecei a ver e falo, tem muito insight ali, né? Que você... Vocês postaram, inclusive, a visão computacional num Também. dos vídeos, né? Sim. Outras Você acredita postagens. que as tecnologias hoje vão contribuir Nossa, com a segurança no trabalho dentro da logística? Nossa, Porque o muito. Guilherme trabalha muito com isso, né? Exato. E a gente vê iniciativas Ó. que estavam ali sendo necessárias. Eu vejo hoje a tecnologia, uma das... Vou reunir com um pouquinho do que a gente via no Japão, né? Quando o Reinaldo começou as primeiras missões aí para o Japão, que a gente realiza anualmente uma missão para o Japão para conhecer as boas práticas, etc. A gente se deparou na época lá com um conceito que era o Pokayoke, né? A Sim. prova de falha. Até né? hoje, né? Até hoje. Exato, até hoje. Muito usado. Muito usado. Muito Então, usado. esses dispositivos, né, que ajudam o ser humano, né, a não prosseguir com determinado erro, que Sim. você fala, não, é errar humano, né, mas se você tiver algo que te ajude a não Administrar e evitá-lo. evitá-lo ou fazer com que esse erro não evolua dentro da cadeia de suprimentos aí, maravilha. E aí a tecnologia tem um papel assim espetacular, né? Fundamental, né? Fundamental, porque você consegue, através da tecnologia e criatividade, identificar muitas formas de se trabalhar com isso, né? É Então, verdade. você fala, puxa, mas tem uma série de problemas. Claro, tudo que é novo, tudo, sem exceção, gera problemas. Eu vou usar visão computacional. Visão computacional... a visão computacional vai identificar a pessoa? Vai reconhecer a pessoa e pode associar ela a alguma coisa negativa, etc. Pode. Então tem um risco. Ela pode... Então, por exemplo, no caso do bloqueio do pedestre numa faixa de travessia, por exemplo. Mas e a produção e a operação? Então, sempre vai gerar, assim, tu tá elevando um nível de segurança, por Exato. exemplo, nesse sentido. Claro que tu vai ter um certo impacto na operação. Exato. E eu sempre brinco, assim, que a briga entre vendas e engenharia, isso aí tem em todas as empresas. Porque Toda sempre empresa. tem exatamente, um fato que onde tu melhora um ponto... Pronto. É o custo. Quanto Sim. custa uma vida, quanto custa um equipamento que protege a vida. Pronto. Não, mas aí sempre vai ter... Puxa, olha, eu usei uma ferramenta da visão computacional para aumentar a segurança de uma operação. Opa, mas você está registrando uma imagem. E essa imagem está indo para um servidor. E esse servidor pode ser invadido. E a imagem dessa pessoa pode ser divulgada e a gente fere os direitos de imagem das pessoas, etc. E isso daí pode gerar um problema maior. É verdade. Então, mas tudo. Se eu fizer o papel aqui do advogado do diabo, né? Das redes é impossível, né? Para tudo eu vou conseguir ver o que é negativo. Claro. Falando, olha, puxa, mas aqui, olha, essa sala aqui, olha, tem essas dificuldades. Olha, para chegar aqui, tem um trânsito aqui. É a questão da ótica, né? Da lente da vida, né? Exato. É como você enxerga, né? Claro. Quando você enxerga. Eu acho que da mesma forma que um projeto de inteligência artificial que protege a segurança de uma equipe, Sim. e essa proteção está baseada numa observação, Sim. vai provocar uma reação, né? Claro. Uma rejeição e uma resistência. Exato. Mas é aquilo que você sempre faz. Você mede, né, através dos cálculos, Claro. o efeito disso. E prova
que esse pensamento não é correto dele, até porque eu não estou invadindo a privacidade dele, né? Mas eu estou analisando os desvios e comportamentos que podem ferir ele e uma estrutura toda. Exatamente. Você falou de inteligência artificial, né? Hoje é óbvio, né, que você fala, puxa, a gente conseguiu se aproximar, né, do cérebro humano, se aproximar, porque ali a generativa que fala, né? A generativa ou mesmo o conceito de inteligência artificial, e muitos falam com razão, né, que não é nem inteligência nem artificial, ok? Mas independente das terminologias, né, independente disso, a gente conseguiu fazer com que a máquina acelerasse muito a capacidade humana de processar informação, sabe? Exatamente. Mediante a análise de padrões, etc. Então, o nosso cérebro não tem a capacidade hoje que tem, entre aspas, a inteligência artificial. É uma limitância que a gente tem, né? Por ser Exato. humanos. Puxa, mas ela não é inteligente. Ok, eu não estou dizendo que ela é inteligente ou não, mas dentro do que ela me permite, se eu, como inteligência humana, souber tirar proveito, eu vou tirar proveito tanto para o bem quanto para o mal. E obviamente que vai acontecer os dois. Com certeza. O que eu vou fazer? Então, suspende a evolução do ser humano. A gente teria que suspender a evolução do ser humano, não a inteligência artificial. Né? Isso porque mesmo. é muito difícil. Claro que a gente vai passar por regulamentações, a gente vai ter... Que é lento. O processo é tão acelerado hoje que qualquer solução de segurança, né, que o Guilherme tem a criatividade lá, alguém vai falar, mas isso não está ainda na NR, não sei das... Pois é. Eu escuto bastante. Você deve escutar bastante, porque inovar na área de segurança passa por uma legislação, cada país tem a sua, etc. E é natural, mas é natural que a legislação seja mais lenta. Então a gente tem que dizer, mas então, se isso, olha, está evidente que está mostrando, né? Então tem alguns caminhos que se faz para dizer, olha, está melhorando a segurança, então vamos trabalhar na regulamentação, mas não adianta, nós não vamos parar a evolução tecnológica. Até né? porque a atualização das nossas leis é uma coisa bem lenta, né? Lento, e se a gente pesquisar hoje, a gente vai ver que o Brasil é ainda mais lento, né? Então bem mais lento, né? Pois é, e aí a gente fala, puxa, mas é uma limitação que a gente tem. Então a gente não vai para frente. Então a gente vai ficar assistindo o mundo avançar e a gente fica para trás? Né? Não, né? Então eu sempre peguei uma barreira muito forte nisso, né? Tem, né? Sempre, assim, porque essa cultura da segurança e investir em segurança foi mudando, né? Tá, agora, nos últimos anos, assim, que tá uma cultura mais forte de investimento em segurança, essa questão. É um assunto em pauta, até a gente fez o simpósio de segurança, né, Romo? E a gente vê que está acontecendo várias ações de várias pessoas, ou seja, a gente está construindo um engajamento, ou até digamos assim, uma veia de um assunto. É um movimento, novo, né? Um movimento, exatamente. Eu acho que a gente tem o fator humano muito preso à logística por ser uma supply chain, distribuição muito pesada, né? Um trabalho muito pesado. Então, acho que quando você tem elementos e ferramentas e soluções que possam ajudar, né, a garantir que essas pessoas, naquele trabalho pesado, que bate caixa, né, põe caixa no caminhão, tira, tal, possa, pelo menos, usar as tecnologias para garantir a segurança, eu acho que é válido. Válido, total. Né? Tanto, eu falo assim, né? Eu não sei se é a estratégia que você utiliza, né? Mas todo o projeto hoje, toda a análise de viabilidade de um novo processo, um novo equipamento, uma nova solução ali que a gente vai aplicar para a empresa, eu faço a seguinte análise, né? Primeiro, ela gera produtividade. A gente passou na década de 70 por uma ênfase bastante grande em produtividade, né? Então, em função da crise do petróleo, uma série de fatores da época que gerava a gente olha, precisamos fazer mais com menos, maravilha. Isso ficou até hoje. Então, você hoje fazer mais com menos, então, independente da ação, vou colocar lá uma cancela para melhorar a segurança. É uma crença hoje. Vai melhorar a produtividade ou não? Olha, vai melhorar a produtividade. Não tinha percebido, mas isso pode melhorar a produtividade.
estou colocando lá uma iluminação, uma sinalização que vai facilitar a pessoa a localizar determinada solução e ela vai fazer a atividade até mais rápida. Melhorou a produtividade. Então, o primeiro fator que eu analiso é a produtividade. Não é o mais relevante hoje, só que ele é o mais relevante para se aprovar investimentos. Por quê? Quando você faz mais com menos, então viabiliza o investimento. Você mostra o ROI mais rápido, né? Você mostra o ROI mais rápido. Só que ele, para mim, dentro da minha escala de análise, é o quinto parâmetro, produtividade. Depois eu tenho um ponto mais importante da produtividade, que eu coloco isso daí, de novo, né? A referência dos projetos que eu desenvolvo, que eu mostro para a empresa. A empresa pode variar essa escala, não tem problema nenhum. Mas é a qualidade. É o seguinte, mas eu tenho uma produtividade fantástica. Só que eu já vi empresas que trabalham com uma produtividade fantástica que compromete a qualidade. Qualidade em serviço, qualidade para o cliente. Falar, então, você quer prejudicar a qualidade para o cliente na busca da produtividade? Isso vai acabar não dando certo, por princípio, porque eu já vi outras iniciativas dessa, e aí a empresa acaba voltando para trás, né? Não dá certo. Então, se você comprometer qualidade ela tem uma relevância maior. Então, se você quer dar prioridade para a qualidade, e depois você avalia a produtividade também, né? Mas não abra mão da qualidade. Mas esse é o quarto. Então, o quinto é produtividade, o quarto é qualidade. Eu coloco um acima. E por quê? Porque ao longo dos anos eu comecei a perceber, teve uma época que uma empresa que a gente acompanhava, ela recebeu um prêmio de qualidade e produtividade mundial, porque era uma empresa internacional que estava no Brasil, uma multinacional que estava no Brasil. E recebeu. E curiosamente, na mesma semana, a matriz anunciou que essa empresa ia fechar no Brasil. Aí você fala, mas a empresa ganhou um prêmio de produtividade e qualidade, os dois critérios, mas fechou. Aí eu falo o seguinte, pessoal, várias empresas têm qualidade, têm produtividade, têm qualidade, mas não são competitivas em relação ao que o mercado oferece. Então é o seguinte, puxa, mas eu tenho produtividade e tenho qualidade. Ué, mas você não é competitivo em relação aos seus concorrentes. E, assim, certo ou errado, o mundo funciona assim. Eu não inventei a competitividade, né? Então, agora, desde que eu conheço, de novo, a história, né? Analisa a história. Veja quando o ser humano não lutou com base nos princípios de competitividade. Então, eu falo, não é de hoje, né? E aí você fala, puxa, mas não é melhor a gente pensar numa cooperação, que é teoricamente, se você não vai competir, você vai cooperar. Maravilha, eu concordo com cooperar. Só que o mundo funciona assim, primeiro eu coopero comigo mesmo. Compito, ganho. Aí eu coopero com todos aqueles que ganharam, né, que estão à nossa volta. Puxa, se o Brasil está mal, né, e a China é uma potência, a China vai colocar dinheiro de graça no Brasil e falar, vocês estão com uma produtividade muito baixa e uma qualidade, vou ajudar um pouquinho vocês aqui, né? Não, sempre vai ter aquela visão, não, vou ajudar porque eu quero ganhar e ser mais e mais competitivo, né? Então ninguém faz isso. Os concorrentes, ninguém vai, olha, ganhei um contrato, né? E o concorrente perdeu. Eu vou lá bater no concorrente e falar, já que você perdeu esse contrato, tem uma margem alta nossa lá que a gente vai compartilhar com vocês só para não gerar perda. Não existe isso. Não existe. E isso, você fala, puxa, mas isso daí, e me incomodava isso, sabe? As primeiras vezes que eu fui para o Japão, que é o que a gente faz a missão anual regular, eu olhava aquela infraestrutura e as empresas, o desenvolvimento, eu falava, caramba, a gente está muito longe. Eu acho que o mundo não é harmônico, né? Por quê? Porque não pode existir um país tão bem organizado, tão estruturado, uma condição tão fantástica e a gente ter no mundo situações tão gritantes, né? Então aquilo me incomodava. Falei, puxa. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo o seguinte, a gente não vai conseguir resolver o problema de 9 bilhões de pessoas. Sim. Eu acho que tem que ter iniciativas assim muito além daquelas que a gente tem aqui dentro do meu alcance, pelo menos, né? Então eu falei, o
que eu vou fazer? Eu quero que as pessoas cooperem. Só que a gente vai ser competitivo primeiro. Então, veja, você está me chamando? Legal. New Lift está fazendo trabalho comigo, quero que a New Lift dispare. Aí mas e aí a New Lift? Ó, se os outros vão crescer, né, eu não sei, mas a New Lift vai. Por quê? Porque ela vai estar apoiando, vai estar gerando produtividade, vai estar gerando e vai ser competitiva. Então, a hora que eu falo assim, puxa, fui competitivo, aí o Guilherme vai poder ajudar as pessoas que estão ali junto com a New Lift, vai poder, puxa, vou contribuir com o IMAN também, olha, então vamos ajudar aqui, ou então vamos fazer isso, vamos ajudar a nossa comunidade, vamos ajudar a nossa cidade, vamos ajudar o nosso país, você vai exportar. Puxa, mas se você exportar lá para a Europa, o fornecedor parecido com a New Lift lá na Europa vai perder a competitividade, vai perder... É assim que funciona. O mercado, né? É o mercado. Por quê? Porque se acontecer com o Guilherme, o cara lá da Europa vai vir para cá e te atropela, sim, não é? Sim, com certeza. Então, veja... Ainda nós temos uma pequena barreira da questão do euro, dólar. Pronto. Né? Mas mesmo assim, pode vir aqui... De qualquer maneira, veja, então eu tenho produtividade, qualidade e competitividade. Então eu vou trabalhar para isso, porque as empresas tenham competitividade. Maravilha. Mas tem 2 antes, né? Fala, mas por que dessas 3 prioridades e tem mais 2 antes? O segundo que eu falo assim, pessoal, pode ser que a empresa não dê essa valorização que eu estou dando, né? Mas o segundo é segurança e bem-estar. Né? Então, poxa, mas você está colocando isso acima dos outros 3? Eu falei, veja, se a gente analisar ser humano, propósito, o que a gente quer, qualquer um que tenha uma empresa vai querer ter esses 3 a troco de sacrificar o ser humano. Então, para que você está trabalhando? Você está trabalhando para quê? Para você ficar milionário, é isso? Ficar rico? Então, dar essa condição é um ponto-chave dentro da sua empresa. Se você tem uma empresa que não dá essa condição de segurança e bem-estar, então reveja os propósitos, né, do seu negócio, porque, puxa, mas aí pode ser que se eu investir muito nisso, pode ser que não seja viável o meu negócio. Então reveja o propósito, muda de produto, vai para uma outra área, né? Porque você precisa ser produtivo, com qualidade, com competitividade, preservando a segurança e bem-estar das pessoas. Mas qual que é o primeiro, né? E aí, com o passar do tempo, você também vai percebendo, né? Você fala, puxa, e se eu tivesse esses 4, mas impactar negativamente em toda a comunidade, né? Que é o que prega a responsabilidade ambiental, social e a corporativa, né? O ESG. Né? Eu falei, então, pode não ser uma bandeira ainda que impacta fortemente em todos os investimentos dentro das empresas, né? Porque você fala, essa empresa aqui valoriza a segurança, mas você percebe que a atitude às vezes não mostra isso, né? No dia a dia não mostra. O dia a dia acaba não mostrando. Então você não vai, claro, pressionar a empresa. Não, tem que ser. Eu falo que são tendências, né? Então, dentro desses se a gente colocar o óculos, né, dessa análise de viabilidade e olhar para essas soluções, a gente consegue enxergar viabilidade muitas vezes, onde às vezes o pessoal não valoriza, né? Fala, puxa, você tem uma ideia melhor para fazer isso sem usar essa tecnologia? Não tenho. Então veja aí, porque ao mesmo tempo eu vejo que o senhor tem ali na garagem aí da empresa 3 BMWs, né? Eu acho que assim, dinheiro talvez não falte, né? É uma questão de prioridade, não tem problema ter uma BMW, né? Excelente, putz, eu adoro, carro excepcional. Só que eu não posso ver uma empresa que a pessoa tem uma BMW e o pessoal se matando dentro da empresa num forno. Uma BMW ensanguentada. Isso né? Foi forte, hein, Romulo? Não, porque assim, às vezes as pessoas batem metas, e quando olha o número de segurança de um lote de milhões, teve alguns acidentes e eles não levaram isso em consideração. Exato. Isso não significa, de novo, né? Mas isso, eu estou certo ou estou errado? Não existe certo ou errado. Não existe isso. Né? Por quê? Porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Sim. Né? Isso foi sendo natural, eu fui enxergando naturalmente isso com o passar do tempo. E hoje,
se eu acredito em algo, em um propósito, em algo que vá além, eu batalho por esses 5 pontos, né? Então, é uma forma que para mim faz muito sentido, né? Então, até alguém que chegar para mim mostrar alguma outra coisa que fala, não, olha, acima disso tem isso, tudo bem, né? Eu vou entender também, pode até ser que eu mude essa forma de enxergar, né? Mas isso é importante. Olha, meninos, Não me diga que acabou. Acabou, né? Porque assim, foi rápido. Não, a gente foi, olha ali, ó, 20 horas. Mas você sabe o que é por isso que eu falo, Eduardo, assim, é muito difícil a gente ter você num podcast e não devorar tudo que você está dizendo. Quanto aprendizado. Porque se eu interrompesse, né, como você consegue costurar todos os assuntos de uma forma muito, muito prazerosa de ouvir, porque você sabe o que você está falando, as experiências, né? Então, a gente vai ter que pedir para ele voltar. Isso, eu sei que boa. ele é tão... Com certeza. Isso, a gente É possível. Sim, claro. Assim, eu quero que depois você veja o resultado, né? Claro. Para ver se você gosta, um homem com qualidade dele, a gente mostrar isso. Tá bom. Mas eu acho que a gente tinha milhões de perguntas para ele, mas também não te ouvi. Sim. E você contextualizou coisas que estão ligadas ao que é você. Né? Então, assim, ali do começo da inspiração do Reinaldo, do teu pai, para que você chegasse no que você chegasse. Sim, então, para a gente... E eu queria realmente que a gente pudesse ter ele de volta, Gui. Com certeza, né? Com certeza. Só conta para a gente fechar nesse encerramento, o que é o imã, para quem não ainda sabe disso, só para a gente contextualizar aqui nosso papo. Perfeito. Veja, eu vejo o imã como um empreendimento que surgiu na década de 70, 79, né, através de um pensamento do Reinaldo, que queria trazer ali para o mercado... Visionário, né? Visionário, empreendedor mesmo, né? Trazer para o mercado o que o mercado não tinha. Então, ali, rapidamente, se começou a estruturar uma série de negócios voltados à área que o Reinaldo atuava, né, na movimentação, armazenagem de materiais. Ele já tinha um livro escrito na época, né? Meu pai atuava na GM, né, no armazém de peças de distribuição. Então, com esse público que nem se chamava logística na época, né? Verdade. Então, o imã nasceu nesse contexto e ali, com a veia empreendedora do Reinaldo, nasceram os treinamentos, nasceram projetos de consultoria. O primeiro projeto que o imã fez através do Reinaldo foi na Vale do Rio Doce. Se transformar em unidade de negócios de estratégias. Várias unidades de negócio, exatamente. Começou-se a trabalhar feiras, né? Então, isso num curto espaço de tempo, onde não existiam soluções nessa área para valorizar esse setor, né? Então, as missões ao Japão, ao exterior. Então, ali começou a se estruturar um negócio que ficou muito além do IMAN, que era o Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais. Tanto que a gente, em uma época, começou a chamar, olha, nós temos ali uma empresa que trabalha inovação e melhoramento na administração moderna, né? Então, aproveitando a sigla, né? É verdade. E isso, hoje, é um pouco do IMAN. Né? Então, hoje a gente desenvolve essas inovações, essas melhorias, de fato, dentro das empresas, em várias frentes de negócio. Né? A movimentação é uma delas, a logística é uma delas, mas como eu falei para vocês, Educação corporativa. A educação corporativa, que a gente estrutura escola. Engenharia de produção. Engenharia de produção. A parte de excelência operacional, que a gente aprendeu, o próprio Reinaldo e o Banzato tiveram lá com o Taishono no Japão, né? Então, poucos tiveram essa oportunidade, né? Então, assim, é um conjunto de conhecimentos riquíssimo, né? Que acaba ajudando as empresas a serem, dentro daquela escalinha, né? Mais produtivas, qualidades, competitivas, com segurança e bem-estar e respeitando aí os critérios do ESG. É muito bom você colocar segurança num patamar como esse e mostrar num podcast isso, a importância disso e o esclarecimento de qualidade e produtividade na sua visão. Isso realmente desmistifica muita coisa dentro de uma estrutura empresarial e isso é muito importante para a gente. Muito legal. Bom,
Vamos, né? Foi muito bom, né? Muito Ter ele bom. aqui. Obrigado, Edu, aí Imagina, pela eu que agradeço, presença, eu agradeço compartilhado. você, Rômulo, e Ser o super Guilherme. respeitado no mercado, a gente está muito feliz, né? A New Quanto Lift, conhecimento, hein? né? E Vamos em essa frente. parceria que vocês, né? Você apresentando, você se conectando ao Eduardo, ao Iman e tentar mostrar da New Lift essa sua também capacidade de trazer tecnologias que possam favorecer as melhorias de segurança das empresas, principalmente na supply chain, na distribuição. Estou muito feliz, tá, gente? Muito legal. Eu legal. realmente reafirmo aqui a vontade da gente falar de novo, Não, vamos se você me permitir, porque Claro. assim, queria tanto dividir algumas avaliações técnicas dele, do mercado, da logística em si, perfeito. né? Não só no aspecto da segurança, mas na indústria mesmo, essa evolução que virou tudo. Ontem, um amigo nosso disse uma coisa até preocupante numa avaliação de uma pesquisa, que pela primeira vez, em 2023, numa medida do QI, né, do coeficiente de inteligência, nós regredimos. Benefícios. E assim, quando eu estou perto de você agora, a gente percebe o quanto você aproveitou todos os momentos da sua vida para poder fazer algo que fosse interessante, inteligente, especial para o outro. Você aproveitou tudo que te deram. Isso é Exato. maravilhoso. E que continuemos assim, né? Continuemos Todos assim. nós. Amém. Bom, Amém. esse foi o Mask TV com o Eduardo Banzato, com o Guilherme Casara, da New Lift, o Eduardo do Iman, diretor do Iman, que fez uma aula aqui para gente. Nessa câmera, eu vou pedir para você, de repente, dar uma última palavra de mensagem e a sua mensagem, Guilherme, também, para quem estava assistindo o nosso bate-papo. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Guilherme, obrigado, Rômulo, né? E você, né, que teve esse tempo aí, dedicando aí esse tempo para escutar um pouco, né, dessas experiências que, como eu digo, pessoal, não é certo, não é errado, né? Mas escutando os outros, né, essa soma de conhecimentos que nos ajuda a fazer com que a gente tome decisões melhores. Então, sucesso para vocês, seja na segurança, seja em qualquer área da sua vida aí, e muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Que legal. Enfatiza aí as palavras do Edu, né? Com certeza, no meu lado aí, visando muito a questão da segurança, da vida, né? É um propósito aí que já venho trabalhando, batalhando há 20 anos. Comecei cedo aí nessa questão. E eu deixo essa estrutura aí que o Edu compartilhou conosco aí como o ponto alfa aí de tudo, essas questões aí. Eu agradeço a sua participação hoje aqui, New Lift Brasil, trazendo esse episódio incrível para a gente. Espero você num próximo episódio e até mais.